Atos capítulo 7. Versículo 54. E eles, ouvindo essas coisas, cortou-lhes o coração e rangiam os dentes sobre ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à destra de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então eles, gritando em alta voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E eles apedrejaram a Estevão, que invocava a Deus, dizendo: Senhor Jesus, recebei o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não coloque este pecado para eles carregarem. E tendo dito isso, adormeceu. E Saulo consentiu na morte dele. E aquele dia houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. Amém? Pode sentar. Rapidamente eu vou trazer essa palavra, essa reflexão para você. Nunca foi fácil ser igreja. Se você estudar a história da igreja de Jesus, é uma história marcada por lutas, por perseguições, por provações e por tantas dificuldades. Nós chegamos no tempo do Evangelho, antigamente, há uns aninhos atrás, poucos anos atrás. Quem já ouviu aquela expressão assim: isso aqui é raiz, isso aqui é Nutella? Quem já ouviu essa expressão? Aquilo lá é raiz, aquilo ali é Nutella. Eu não quero aqui classificar a ninguém, nem tampouco a mim, nem a você, mas a grande verdade é que o evangelho desses dias tem sido mais Nutella do que raiz. A gente tem vivido um evangelho muito fraco, sem força, sem vigor, porque graças a Deus estamos num país livre de perseguição. Mas eu quero te lembrar que a igreja de Jesus nasceu debaixo de um movimento de perseguição. E não estou aqui profetizando e nem tampouco trazendo um estudo teológico para você, mas o que eu quero te dizer é que o meu sentimento é que a igreja de Jesus vai sair dessa terra da mesma forma que ela chegou, debaixo de um grande avivamento, mas também debaixo de uma grande perseguição. Hoje eu e você temos essa Bíblia, carregamos, temos esse livro, temos a liberdade de orar e de buscar. E você que está pensando que eu vou falar de política, você está enganado hoje. Hoje eu vou falar da igreja. Amém? Algum já pensou assim: vai falar, não, calma, você vai entender onde eu vou chegar. Nós estamos vivendo esse tempo em que está tudo muito fácil na nossa mão, e porque tudo é muito fácil, a gente foi acomodando. Só que esse evangelho, essa Bíblia que você carrega, esse evangelho que você crê, ele chegou até mim, até você. Eu não sei se você sabe disso, mas por causa de irmãos que foram mortos na arena e devorados por leões, crucificados como um espetáculo para os romanos, por irmãos que tiveram que se esconder em cavernas e traduzir a Bíblia para que em outras línguas, para que essa Bíblia chegasse até outras pessoas. Pessoas que foram tidos como criminosos, contrabandeando a palavra de Deus, para que de alguma forma alguém pudesse ler e aceitar a Jesus e transformar a sua vida. Eu quero te dizer que o evangelho que hoje nós professamos, a fé que hoje temos, ela vem de um povo que pagou o preço com o seu sangue e com a sua vida. Nós falamos muito do sangue de Jesus, mas esquecemos dos mártires da igreja, daqueles que carregaram a sua fé e não negaram o seu Salvador. E talvez você diga: pastor, isso foi há quase 2000 anos atrás, isso não acontece. E eu quero te dizer,
use os meios de busca que você tem na internet hoje e coloca lá igreja perseguida. Vá no site do Portas Abertas, vá em alguns sites de igreja em missões, para você ver em países onde é proibido pregar o evangelho. Carregar a sua Bíblia lá seria uma pena de morte. Mas no entanto existem missionários e irmãos que estão dando a vida no campo de batalha, e nós hoje aqui temos a liberdade de cultuar o nosso Deus, e às vezes deixamos e somos embriagados por uma fé tão fraca. Qualquer coisa nos tira do congregar, qualquer coisa nos tira da presença de Deus, qualquer coisa nos impede de adorar, qualquer tempo feio nos impede de chegar na casa de Deus. Enquanto tem lugares aí pelo mundo que dariam tudo para ter uma igreja para congregar. Às vezes nós esquecemos de agradecer pela porta aberta que Deus colocou na nossa vida, esquecemos de agradecer pela célula que temos, porque em alguns países é proibido reunir nas casas. Esquecemos de agradecer, de poder vir aqui e subir no altar e cantar um louvor, ou até mesmo estar aí batendo palma e celebrando a Deus. Em alguns lugares isso não é permitido. A igreja foi perseguida de maneira assustadora. Só que eu quero te dar uma boa notícia: igreja é que nem pão, quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais persegue, mais avança. A igreja de Jesus é o único organismo na face da terra que o mundo não consegue destruir, que o inferno não consegue destruir, porque quanto mais persegue, mata um, levanta 100. Porque quem controla a igreja, quem comanda a igreja é o próprio Cristo. Ele é o noivo, e nós temos um poder que o mundo não consegue entender, chamado Espírito Santo de Deus. Esse poder nos dá força, uma força sobrenatural para enfrentar dias de crise, para enfrentar dias difíceis, para enfrentar enfermidades, para enfrentar problemas. Nós temos um poder dentro de nós, chamado Espírito Santo de Deus. Esse poder é responsável pelo avivamento da igreja. Eu creio, irmãos, que quando nós olharmos mais para o dono da igreja, que é Jesus, e decidirmos de verdade converter o nosso coração, e de verdade levar a sério um cristianismo verdadeiro, comprometido com o reino, com a obra de Deus, com as coisas de Deus, nada pode nos separar do amor de Cristo. Eu ouvi uma história quando eu estava preparando essa mensagem que marcou a minha vida. Talvez você deve ter até visto esse vídeo circulando pela internet. E às vezes a gente mira em coisas tão longe, tão distante da gente, achando que acontece no Oriente Médio, que acontece em tantos lugares, e às vezes está tão perto de nós. Você pode pesquisar depois disso, e se alguém quiser eu mando o link desse vídeo para você. Um pastor contou uma história que aconteceu em Cuba, quando Fidel Castro implanta o regime socialista. E a primeira atitude dele foi prender e matar líderes religiosos. E prenderam um pastor muito influente, chamado Pastor Hernandes. Esse pastor tinha uma filhinha de 3 anos, uma filha de 5 anos e a sua esposa. E prenderam ele e toda a sua família, colocaram ele numa cela. Quando o sol estava raiando pela manhã, um oficial pega uma arma, coloca nas costas dele e empurra ele, e ele vai até uma janela que tinha na cela, na sua prisão. E lá naquela cela ele olha para o pátio, ele vê a sua filhinha de 3 anos de idade, com as 2 mãozinhas amarradas para trás e com uma venda nos olhos. E aquele oficial diz assim: nega tu Cristo, ou tu hija irá morrer. Nega teu Jesus, ou a tua filha vai morrer. Ele fala: tu eres um predicador de mentiras, tu é um pregador de mentira. Sabe o que Hernandes faz? Olhando para sua filhinha, ele começa a cantar: estou seguindo a Jesucristo,
Deste camino yo no desisto, estoy siguiendo a Jesucristo, atrás não vuelvo, atrás não volto. Quando ele escuta uma rajada de tiros e a sua filhinha executada, ele começa a chorar em desespero. E aí trazem a sua filha de 5 anos, com a venda nos olhos, amarrada para trás, e falam para ele: mais uma chance, ou você nega esse Jesus que você prega, ou então sua outra filha será morta. E ainda sem entender tudo aquilo, ele começa a cantar: estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não. E ele escuta os tiros, fuzilaram sua outra filha, e ele entra em pânico, em choque. E agora sua esposa está sendo conduzida, com as mãos amarradas, com venda nos olhos, colocam-a de joelhos, e ele começa a gritar dentro da cela, falando assim: Senhor, minha esposa não, eu não suporto mais, eu não vou aguentar perder mais alguém da minha família. E aquele lamento dele foi tão forte, que invadiu, que a sua esposa grita de lá: Hernández, no negues a Cristo, não negues a Jesus. E ainda em lágrimas, num choro de desespero, ele canta: estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho. E ele canta esse louvor mais uma vez, e ele vê a sua esposa sendo executada pela janela do cárcere. E agora levam ele para lá, e quando vão colocar a venda nos olhos dele, ele fala: não coloque venda nos meus olhos, eu quero ver os olhos do meu Jesus. E ele começa a cantar: estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não. E o nosso irmão Hernandes foi para o Senhor. E como Hernandes, tem muitos irmãos em Cristo que deram a sua vida e dizendo: eu não nego a Jesus, eu não deixo o meu Jesus. A pergunta que eu quero te fazer nessa noite é: se você estivesse no lugar do Hernandes, você continuaria seguindo a Jesus? Você continuaria dizendo: eu não nego o meu Jesus? Ou você negaria Jesus por amor e salvar a sua família? É uma pergunta difícil de se fazer, mas é uma pergunta decisiva para a nossa fé. Quem não está disposto a morrer por Cristo também não vai viver com Ele. Se a nossa fé não estiver disponível para dar a vida pelo Evangelho, nós não vamos viver com Ele aqui na terra. Qualquer coisa, qualquer outra coisa não vai nos tirar do caminho. Qualquer outra situação vai nos afastar dele. Irmão, nós precisamos vivenciar um evangelho de verdade, uma vida de verdade. Chega de mentiras, chega de viver uma vida medíocre. Ou somos de Jesus ou não somos. Pastor, mas o mundo vai me odiar por isso. Sim, odiaram outros que vieram antes de você, vão odiar você. Não adianta agradar o mundo, você não vai conseguir. Pessoas vão odiar você pela fé que você carrega. Ah, pastor, mas nós não estamos sendo perseguidos, será? Será que em algum momento você já não passou perseguição por ser de Jesus? Será que em algum momento alguém já não olhou para você e falou assim: agora que você vai na igreja, você acha que é melhor do que eu? Ou alguém já te perseguiu de alguma forma falando assim para você: olha, e pode crente fazer isso?
E agora? Você não vai na igreja não? Você não está indo na igreja? Mesmo que não seja um atentado contra a sua vida, é um atentado contra a sua fé, tentando te desmoralizar e te fazer cair. A minha mensagem nessa noite, ela tem um cunho de abrir os seus olhos, para que você seja um cristão verdadeiro. Pare de mentir para você mesmo. Tome uma decisão na sua vida nessa noite. Jesus não vai buscar uma igreja que combina com qualquer coisa lá fora. Ele vai buscar uma igreja que abriu mão de viver qualquer coisa que poderia viver, para poder andar retamente com Ele. Ele vem buscar uma igreja que está disposta a dar a vida por Ele. Sabe por quê que Hernandes deu a vida dele e tantos outros irmãos deram a vida deles? Porque eles entenderam a profundidade de saber que Cristo deu a vida por nós. Porque uma coisa é você ler e você saber, outra coisa é você sentir que aquela morte de Jesus na cruz era para você estar no lugar dele, era para mim estar no lugar dele. Mas ele disse: eu amo você, você é especial para mim, você é importante para mim, e eu vou dar a minha vida no seu lugar. Ei, irmão, quando eu entendo que Jesus deu a vida dele por mim, tudo que eu posso fazer é retribuir e dizer: Jesus, eu estou disposto a dar a minha vida por ti. Sem medo de errar, eu te falo aqui nessa noite. Se necessário dar a minha vida por Cristo aqui nessa terra, eu a darei. Porque eu sei que a vida de verdade vai ser eternidade com o meu Senhor. De poder olhar nos olhos dele e falar: eu não neguei a minha fé. Eu vivi pela tua palavra todos os dias da minha vida. Eu lutei contra a minha carne e contra mim mesmo todos os dias da minha vida, para chegar justamente nesse tempo e poder olhar nos teus olhos. Mas eu quero te dizer que, infelizmente, muitos cristãos estão negando seus princípios e seus valores por causa de sentimentalismo barato. Porque eu não gostei da igreja, porque eu não gostei da cor da parede, porque eu não gostei do culto, porque eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, eu não gosto disso ou daquilo. Não é sobre aquilo que nós gostamos, é sobre quem servimos. Sabe que nós precisamos como igreja de um avivamento, de um reavivamento, de um despertar. E a nossa oração nessa noite é: Deus, desperta a tua igreja. Desperta a tua igreja. Desperta a tua igreja. Se você não está disposto a morrer por Jesus, você nunca vai fazer nada para que o reino de Deus avance nessa terra. E quando tudo der errado, sabe o que vai acontecer? Muitos cristãos vão fugir e vão negar a Jesus. Se qualquer situação lá fora, se qualquer colega teu de trabalho, se qualquer amigo seu, se qualquer pessoa nessa terra consegue nos enganar, consegue nos tirar dos princípios, dos valores que a palavra nos ensina, quanto mais o diabo ou o anticristo convencerá muitos cristãos quando ele vier.